Fala, criptomaníacos, sejam todos bem-vindos a mais uma análise semanal das nossas carteiras. Primeiro, eu quero enfatizar que nas próximas edições, assim como essa aqui, nós estamos, devido às festas de finais de ano, nós teremos um modelo de análise mais simplificada, onde vocês vão ver aqui somente o compartilhamento da tela, pelo fato de eu não estar mais no estúdio da Criptomaníacos nesse momento, ok? E além disso, quero deixar um recado para vocês referente às próximas análises que acontecem nas segundas-feiras, né, as análises semanais, porém as próximas duas segundas-feiras são justamente a segunda-feira de Natal e depois a segunda-feira de Ano Novo, então por isso nós vamos jogar a próxima análise semanal, as próximas duas, na verdade, para as terças-feiras. Então, já alinhando aqui com vocês em relação à semana que vem, a nossa próxima análise vai ser no dia 26 e depois a nossa primeira análise de 2024 vai acontecer no dia 2. Então, próximas terças-feiras que serão as análises semanais das carteiras. Bom, então agora vamos entender um pouco o que a gente pode esperar do Bitcoin, já que o Bitcoin inicia mais uma semana em baixa, tá? Falando um pouco sobre o cenário macroeconômico, essa é uma semana onde os indicadores macroeconômicos são de pouco impacto para o mercado cripto. Tem apenas um dado que pode trazer um pouco de volatilidade, que vai ser divulgado na sexta-feira, meio-dia, que é a expectativa de inflação da Universidade de Michigan. Fora esse indicador, os outros indicadores não tendem a trazer impacto para as criptomoedas, já que os dados mais relevantes do mês, né, foram divulgados nas últimas 2 semanas, que foi o JOLTS, Payroll, ADP, e também saiu na semana passada a decisão de juros e a inflação americana. Então, os dados mais relevantes aí já foram divulgados, tá? Então, o Bitcoin, veja só, inicia a semana com um leve processo de correção, depois de ter fechado uma semana em baixa, com uma queda de 5,50%, e o Bitcoin estava em alta, que ele é só 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas, 2 meses de alta seguida, e ele fechou o primeiro fechamento semanal, teve o primeiro fechamento semanal em baixa, né? E aí observem que esse pode ser o primeiro candle semanal em correção e a gente pode ter outras semanas de correções. Mas para isso, o Bitcoin precisa fazer uma confirmação de rompimento dos níveis que eu venho monitorando com vocês. Esse nível aqui, ó, marcado com a linha rosa, que vai ficar mais visível no gráfico diário, a região dos 40.200, 40.300 dólares, tá? Seria um pivô nesse nível aqui aproximadamente. E aí, caso o Bitcoin faça esse pivô, vamos ajustar na edição de hoje os níveis que ele pode buscar dentro desse contexto de correção, tá? E aí, para isso, eu vou colocar aqui primeiro no gráfico semanal e vamos traçar aqui uma Fibonacci, né, nesse último movimento de alta do BTC, para a gente entender quais seriam os níveis prováveis de uma retração de Fibo. Okay? Então sabemos que uma região de suporte extremamente importante é sempre 382, o nível de 0,5, tá? E o nível também de 0,618, tá? Então nós temos aqui, ó, 3 regiões interessantes, mas nós vamos ajustar esses níveis olhando para os tempos gráficos menores. Vamos olhar aqui para o tempo gráfico diário, a gente buscar confluências com médias, tá? Aí nós temos, olha só, 0,5, uma confluência muito interessante com a média de 100 períodos, e 0,68 com uma confluência com a média de 200 períodos, que tende a subir ao longo dos dias e chegar próximo a essa região. Então, fica claro, né, que caso o Bitcoin venha perder esse nível de suporte dos 40.300 dólares, ele pode iniciar uma correção mais acentuada. Ele estaria fazendo um pivô de baixa naquele candle semanal que eu mostrei para vocês, tá? E estaria iniciando também uma retração nas médias e também uma retração de Fibo. Isso pode desencadear um processo de correção entre 5%, 11% e até 17%, né? Então, muito cuidado aí, porque caso aconteça esse pivô de baixo, nós vamos ter uma retração de todo esse movimento dos últimos 2 meses do Bitcoin, né? Isso pode trazer a oportunidade, inclusive, para você que está de fora, adicionar novas posições, né? Então, gerencie o seu risco, porque a gente pode ver sim uma correção acentuada, mas inclusive uma correção de oportunidade de você comprar dentro de um contexto de retração. O mercado se move em tendência, veja só, nós tivemos aqui várias semanas de alta, depois algumas semanas de correção,
várias semanas de alta, algumas semanas de correção. Quero enfatizar que esse movimento ele pode durar semanas, né? Então o preço pode fazer esse pivô de baixa, vir buscar esse primeiro nível, depois ficar consolidado por aqui, até iniciar um movimento de alta novamente, para depois vir buscar o segundo e, consequentemente, depois buscar a terceira região. Eu vou fazer um ajuste nesse primeiro nível de suporte, porque nós temos no gráfico semanal ali, ó, a média de 9 semanas, né? Então, o preço está se aproximando desse nível, pode se aproximar desse nível depois desse rompimento, tá? Então, os principais suportes para o Bitcoin no contexto de correção e pivô de baixa desse nível marcado com a linha rosa na casa dos 40.300 dólares, 38.500 dólares, 35.400, 35.500 e até a região dos 33 mil dólares, tá? Outro ponto que eu quero enfatizar, que eu mencionei na semana passada, mas é importante ressaltar, é que com esse pivô de baixa confirmando, essa pode ser uma das últimas oportunidades de você comprar Bitcoin abaixo dos 40 mil dólares, tá? Porque o Bitcoin poderia vir aqui nesse 33, depois novamente fazer um pivô de alta e continuar o seu movimento de extensão. Agora, é importante lembrar também que é o seguinte, essa confirmação de rompimento do Bitcoin não aconteceu. Se a gente olhar aqui, ó, lá na semana do dia 21 de novembro, o Bitcoin também ameaçou perder esse nível de suporte da média de 21 períodos, só que aí depois, olha só, ele fez todo esse movimento de alta. Então, caso a gente veja uma proteção aqui nessa região, né, que vamos supor que esse rompimento que o Bitcoin está fazendo na média de 21 agora, seja um rompimento falso e o preço não cai abaixo desse ponto de gatilho, não faz o pivô na semana passada, ele pode continuar o seu movimento sem fazer essa correção. Então, nesse momento, o Bitcoin está numa região de suporte importante, só que ameaçando perder esse nível. Então, eu só considero um viés de alta, novamente agora, mais provável, caso o Bitcoin proteja aqui e depois consiga fazer esse rompimento dos 43.150 dólares aproximadamente. Daí eu volto a olhar para esse contexto de alta até esses alvos marcados com as linhas verdes no gráfico. Enquanto isso não acontecer, estou com um sentimento mais de baixa, mas ainda precisamos aguardar essa confirmação de rompimento de um desses dois níveis que eu estou mencionando aqui para vocês, porque por enquanto nós temos o preço em uma correção até as suas médias rápidas no gráfico diário, que pode levar até a continuação desse movimento. E aí, quando o rompimento não acontecer, o Bitcoin pode ficar numa posição mais lateral. Então, diante desse cenário ainda um pouco indefinido, mas puxando para o lado de baixa, vamos entender como fica cada uma de nossas carteiras, levando esse viés em consideração. Antes de mais nada, eu quero ressaltar que você sempre consegue conferir as nossas exposições na seção Minha Carteira, de cada carteira da Criptomaníacos dentro da plataforma. Então, nós vamos começar essa análise falando da carteira Hodl. A carteira Hodl, você pode acessar a vitrine, vir na seção Minha Carteira, e aí observe que nós estamos hoje com 47% posicionado em BTC, 53% posicionado em Ethereum. Reduzimos a nossa exposição a Ethereum devido ao fato dessa correção de mercado. Queremos transformar essa correção em uma oportunidade de comprar ativos com um nível mais baixo. Então, por isso, na semana passada, nós já não estávamos mais em altcoins da carteira Hodl e reduzimos a nossa exposição em Ethereum. E caso essa correção que eu mencionei para vocês se intensifique, nós vamos aproveitar isso para comprar mais Bitcoin, tá? Então, o que esperamos para a carteira Hodl essa semana é muito simples, uma queda no nosso desempenho devido a essa alta probabilidade do Bitcoin iniciar um processo de correção, mas vai ser uma queda do nosso desempenho momentâneo de curto prazo, que vai trazer a oportunidade da gente voltar a ficar posicionado em Ethereum, talvez ficar posicionado em Link e Matic, que são as moedas fundamentalistas da carteira, e além disso, de comprar mais Bitcoin por níveis descontados. Então, basicamente, esperamos uma queda do desempenho em dólar, mas caso essa correção se concretize, nós vamos ter a oportunidade de adicionar posições. Então, também esperamos aí por oportunidades de compras na carteira Hodl. Agora, criptomaníacos, vamos falar da carteira Alt Season. Lembrando que também na vitrine da carteira Alt Season, na seção Minha Carteira, você consegue descobrir quais ativos nós estamos posicionados. No momento, estamos posicionados em AVE, de forma completa, né, a exposição do ativo, DDIX, com uma entrada parcial ali que nós fizemos, e BNB também com uma entrada parcial. O restante do capital está alocado em USDT, para a gente assumir uma postura mais conservadora nesse contexto de que esperamos por um processo de correção, conforme vocês viram na análise do BTC, tá? Então, esperamos poucas movimentações
para a carteira Alt Season, tá? Com essa correção se concretizando, nós vamos ter a oportunidade de comprar algumas altcoins perto do nosso gatilho de exposição, tá? Então também temos a expectativa com a continuação da correção do BTC de adicionar altcoins no portfólio da carteira Alt Season. Então, por enquanto, até que essa correção se concretize, vamos ficar numa postura mais conservadora com a maior parte do capital em dólar, aguardando por essas oportunidades. Agora, criptomaníacos, vamos falar da carteira Altfactor, que é a nossa carteira mais arrojada e seguimos posicionados em altcoins. Lembrando que também você pode conferir a nossa exposição Altfactor na sua vitrine na seção Minha Carteira. Quando você abrir aqui, você vai se deparar com os ativos no qual nós estamos posicionados, que é High, R, Theta, Arrowed, Fuel, Algo, Flow, EOS, Aptos, Clay. Esses ativos são os ativos que estão passando no nosso fator momento e que estão com uma análise técnica mais saudável, são ativos que não estão esticados graficamente e estão mais próximos de uma tendência de alta. Mas mesmo assim eu quero enfatizar que caso essa correção que eu estou mencionando se concretize, a carteira Altfactor tende a sofrer um pouquinho com uma queda no seu desempenho. Então você, cliente que está muito exposto à carteira Altfactor, que teve um excelente resultado nas últimas semanas, nos últimos meses, foram mais de 30% de lucro, é importante você entender que a carteira Altfactor agora é a carteira mais arriscada de você estar exposto, tá? Da mesma forma que ela foi a carteira que mais subiu no contexto da alta, ela vai ser a carteira que mais vai sofrer no contexto de correção, tá? Caso isso se concretize, ok? Então, basicamente, o que esperamos com essa análise do Bitcoin, né? Com o Bitcoin, de fato, cumprir esse processo de correção, nós podemos ter uma queda do nosso desempenho, e aí a hora que o Bitcoin se aproximar dos nossos níveis de posturas defensivas, que vocês estão vendo aqui no gráfico, com a linha vermelha e a linha azul, nós iríamos sair dessas altcoins. Quanto isso não acontecer, seguimos posicionados nas altcoins, de acordo com o critério da carteira, e só faço esse disclaimer aí que caso essa correção se intensifique, realmente essa carteira tende a sofrer um pouco mais do que as outras. Então você que não está disposto a passar por isso, sugiro aí que você faça o gerenciamento do seu portfólio. Talvez essa seja a oportunidade de você realizar ali da carteira Altfactor, botar numa outra carteira, enfim, vai depender do seu perfil mesmo. Então no curto prazo a carteira Altfactor tende a sofrer um pouquinho mais, mas vale ressaltar que seu horizonte é de mais longo prazo, assim como a carteira Alt-Season e como a carteira Hodl. Agora, criptomaníacos, vamos falar da carteira Trade. Assim como as outras carteiras, basta você acessar a sua vitrine e ir na seção Minha Carteira para você encontrar os ativos no qual nós estamos posicionados. Observe que a carteira Trade, por ser uma carteira de curto prazo, com a expectativa de uma correção de mercado, não estamos posicionados em nenhum ativo, estamos posicionados apenas em USDT. Então a carteira Trade, devido ao fato dela ser uma carteira de curto prazo, agora com o contexto de correção, já que ela só opera comprado, é uma carteira onde a gente não espera movimentações por enquanto, né? Então esperaríamos o preço de fato confirmar o rompimento de um daqueles pontos de gatilhos para a gente virar a nossa posição ali na carteira Trade de um viés mais conservador para um viés mais agressivo, né? Então, com essa possibilidade de algumas semanas de correção, conforme eu trouxe na análise do Bitcoin, nós basicamente não teríamos movimentações aqui na carteira Trade, ok? Então, muita atenção aí, vamos ter uma postura mais conservadora com as altcoins da carteira Trade. E para fechar, vamos falar da carteira Futuros. Lembrando que, diferente das outras carteiras, a carteira Futuros não tem a seção Minha Carteira, porque ela faz movimentações mais rápidas. Então, os ativos no qual nós estamos posicionados, eles mudam de forma muito rápida. Então, a carteira Futuros hoje segue mais dolarizado, aguardando por oportunidades de um movimento de mais tendência, né? Então, por exemplo, o mercado iniciou um processo de correção aqui, mas não era uma correção tão clara assim. Ó. Observa que o preço ficou mais em posição lateral e aí ele iniciava leves processos de correção, né? Então, nós ainda temos uma tendência de alta que está sendo ameaçada, por isso não é interessante procurar por oportunidades de compras, e temos uma tendência de baixa que ainda não foi confirmada de um nível mais intensificado para a gente pegar movimentos mais direcionais. Então nós temos uma região onde não é muito interessante manter posições na carteira futuros, já que nós não temos aí muita tendência, não temos uma tendência tão clara assim, tá? Então a carteira futuros a gente segue aguardando por oportunidades
de uma confirmação de rompimento do BTC de um daqueles níveis para a gente ter mais clareza da direção que iremos operar, já que utilizamos na carteira futuros de alavancagem. Ok, criptomaníacos? Então, muita atenção aí durante essa semana, caso o Bitcoin faça o rompimento desses 40.300 dólares. Se isso não acontecer, nós devemos ver aí mais um respiro de alta dele ali perto dos 43 mil e seguimos aguardando por uma confirmação de rompimento de um desses níveis para um viés aí mais estratégico, um viés mais direcional. Então, só aproveitando aqui para relembrar e enfatizar, as próximas análises semanais das carteiras não vão acontecer na segunda-feira, vão acontecer nas terças, tá? Então, as próximas duas, na verdade, vão acontecer nas terças-feiras. Isso vai ser em questão de dias da semana. Isso vai acontecer no dia 26 e no dia 2 de janeiro. Qualquer dúvida sobre essa análise, estamos sempre à disposição no nosso suporte. Vejo vocês em uma próxima análise semanal das carteiras da Criptomaníacos.